Olá, amigas, olá, amigos, trabalhadores, frequentadores, caros internautas que nos assistem neste momento, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra aqui do Centro Espírita André Luiz. Queremos inicialmente agradecer o belíssimo preparo de ambiente que nos presenteou aí a Gisele e o Ivan. E Jesus abençoe cada vez mais o talento para que eles possam continuar levando essa harmonização que é tão importante antes da nossa palestra. Muito obrigado, que Jesus abençoe a vocês. Vamos também pedir que quem assim desejar, colocar um copinho com água para que essa água seja fluidificada durante a palestra de hoje. Então vamos iniciar o nosso trabalho, como de costume, com uma oração, com uma prece. Vamos convidar todos a que possa levar os pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso divino e amado Mestre Jesus, para que Ele possa enviar seus mensageiros, nossos protetores, nossos anjos guardiães, para abrir as nossas mentes, nossos corações, para que possamos compreender a essência da mensagem que será trazida hoje pelo nosso palestrante. Abençoa, Senhor Jesus, essa casa que nos acolhe, que nos auxilia, que nos ajuda no nosso crescimento moral e espiritual, e todos os seus trabalhadores, que nesse momento de pandemia estamos afastados, no entanto os corações estão todos juntos, unidos, e que possamos, Senhor Jesus, estar aí próximos do nosso retorno a essa casa que tanto nos auxilia e nos ajuda. Pedimos que a equipe espiritual amiga possa intuir o nosso irmão Leandro Dourado, que será o portador da palavra de hoje, e que suas palavras sirvam para acalentar ainda mais os nossos corações. E assim, Mestre, com a tua permissão, damos por abertos os trabalhos de hoje, dizendo, graças a Deus. Nós gostaríamos, antes de passar a palavra ao nosso palestrante de hoje, que é o Leandro Dourado, trabalhador da nossa casa, e que ele é um trabalhador dedicado, jovem, e que vai nos trazer a mensagem que vai acalentar os nossos corações no dia de hoje. Antes eu gostaria de dar alguns avisos. Um aviso importante que nós teremos agora, nos dias 3, 4 e 5 de junho, o nosso bazar. É um evento que nós realizamos a fim de nos ajudar, né, na toda a renda em prol, né, das despesas da casa e também da ajuda aos nossos irmãos carentes que nos procuram. Esse bazar será realizado com toda a segurança, de acordo com os protocolos sanitários, onde entrará na casa os grupos de no máximo 30 pessoas por vez, e as pessoas devidamente aparamentadas, né, com a máscara, também com a higiene das mãos, buscando dar segurança não só para os trabalhadores, mas também para todos aqueles que vierem participar desse nosso bazar. Então está aí o convite, de 3, 4 e 5 de junho, ou seja, 3, 4 e 5 próximos agora. Então, aí está feito o convite e a entrada será por ordem de chegada. Bom, como nós já dissemos então, o nosso palestrante de hoje é o Leandro Dourado, que vai nos trazer a mensagem, a grandiosidade de Jesus. Meu amigo, meu grande amigo Leandro, está com você a palavra por 30 minutos. Olá, meus irmãos, que o Mestre Jesus possa nos abençoar e nos trazer muita paz nestes momentos de dificuldade. Hoje nós iremos falar sobre a grandiosidade de Jesus. Certa vez eu estava dialogando com um materialista e ele me falou, Jesus, para ele, né? Ele falou, para mim, Jesus nunca trabalhou, nunca fez nada na vida. E aí eu perguntei para ele,
qual é a definição que você tem de trabalho? Porque normalmente a gente só costuma dizer que se trata de trabalho quando alguém produz uma mesa, quando alguém trabalha no supermercado, nesses trabalhos convencionais. E eu disse para ele, olha, toda ocupação útil para nós é um trabalho. Então, nesse ponto de vista, o trabalho intelectual não seria um trabalho, um professor, alguém que ministra ensinamentos, palestras, é claro que é um trabalho. E digo mais, se não fossem os professores, não existiriam nenhuma outra profissão, porque todo mundo que exerce alguma profissão um dia foi educado por algum professor. E Jesus também, nas passagens bíblicas, nos mostram que ele foi carpinteiro na sua adolescência. E na fase adulta, com 30 anos, ele foi um educador, um filósofo, mais do que um filósofo, né? Foi um sábio. E isso, é sobre isso que a gente vai falar um pouco no presente momento. Então Jesus andou por quilômetros e quilômetros, dizem vários especialistas que pegaram ali as passagens ali em Jerusalém, na parte do Oriente Médio, passou por toda parte e fez muitas coisas, né? As Escrituras Sagradas nos dizem que ele, em muitos momentos, acordava muito cedo, até antes do sol nascer, e orava, e seguia suas peregrinações, seus ensinamentos. As Escrituras Sagradas também nos dizem que muitas vezes ele dormia tarde da noite, sempre mostrou muita altivez, nunca teve preguiça, sempre lutou por aquilo que ele acreditava. Ele curou um cego de nascença, ele curou um endemoniado, ele despertou Lázaro, e fora todos os ensinamentos que ele passou e deixou sempre uma marca, né? Ele poderia ter sido como um outro religioso qualquer. Ele poderia simplesmente ter ficado na sinagoga e voltado para sua casa e vivido ali num ambiente dos seus pares, das pessoas que professavam a mesma religião que ele. Ele conversava com todas as pessoas, ele não tinha discriminação contra ninguém, ele não queria saber se era um samaritano que tinha muitas divergências com os judeus, até se odiavam reciprocamente. Ele não queria saber se era mulher, e existia um machismo muito grande na época, as mulheres nem pregavam nas sinagogas. Em muitas sinagogas elas nem podiam entrar. E ele ia a festas, ele não se privava do convívio com as pessoas, ele sempre... onde tinha uma oportunidade para ele falar sobre o amor de Deus, ele falava. Note que Jesus estava criando uma religião nova, é óbvio, né? Se o judaísmo se baseava essencialmente na observância das Escrituras Sagradas do Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento, Moisés, e se baseava na circuncisão, ele estava trazendo algo totalmente novo. Claro, ele pegou as bases da ideia de um Deus único, que era um pensamento genuíno dos hebreus, dos judeus, mas obviamente que ele estava criando uma religião nova, e isso com muito tato, com muita pedagogia, sem romper frontalmente, nos ensinando, né? Você chega num lugar, a maneira mais fácil de você ser rechaçado é simplesmente você não respeitando a cultura, você não respeitando as pessoas e simplesmente impondo suas opiniões. Essa é a maneira mais fácil de você simplesmente ser rechaçado e ninguém te escutar. Então, muito pedagogicamente, ele chegou e
muitas coisas que ele discordava, ele falou com muita cautela, com muito tato. Algumas avançou um pouco mais, que ele achava mais importante, mas é fato que ele estava criando uma religião nova, que seria baseada nas suas falas e nos seus atos. Muitos historiadores, muitos pensadores religiosos se perguntam: por que Jesus não escreveu nada? Assim como Sócrates, por que não escreveu nada? Bom, um pensamento um pouco mais racional nos diz que a escrita restringe demais, né? Para aqueles que são verdadeiramente grandiosos, que têm muito conteúdo, que sabem que de uma maneira ou de outra marcariam profundamente a história da humanidade. E ele, Jesus, como nenhum outro, claro que ele sabia que ele não precisava escrever, que escreveriam por ele. E note que hoje a ideia que se tem de diferença entre um chefe e um líder, que é tão moderna, essa concepção, essa discussão nas empresas, no CEO das empresas, nos grandes líderes das maiores empresas modernas, cada vez mais uma proposta buscando deixar o chefe de lado, aquela figura antiquada, que nada cresce ao seu redor, que manda e o outro obedece de forma às vezes dogmática, sem dizer muito bem o porquê. Manda e quer ser obedecido. Cada vez mais essa figura do chefe vai ficando para trás e vai ficando cada vez mais moderna a figura do líder, aquele que não quer fazer nada sozinho, aquele que chama as pessoas para fazer com ele, aquilo que demonstra por que está fazendo e didaticamente demonstra por que sua forma de fazer é a mais correta, é a mais acertada. E se porventura alguém convencê-lo de que a sua forma de pensar pessoal está equivocada, ele fica e deixa para trás a ideia equivocada e fica com a correta. Um bom indício da diferença de um chefe para um líder é quando este se aposenta ou quando este sai de cena. Se tudo for baseado simplesmente num chefe, numa figura, numa pessoa que não trouxe outras pessoas com ela, se essa pessoa sai de cena, todo o trabalho desmorona. Ao passo que o verdadeiro líder, ele sabe como buscar em cada um as suas principais características, como fazer com que cada um atue de acordo com suas predisposições, com seu potencial. Ele sabe visualizar o potencial de cada um e não ofusca cada um, senão pela a ofuscação natural daquele que é um líder nato, que fala bem, que tem um magnetismo, que sabe se impor. Mas ele utiliza tudo isso em prol do seu redor, para que as pessoas cresçam também. E assim foi Jesus. Tanto é que quando ele se foi, os discípulos deram prosseguimento, essencialmente o apóstolo Pedro e mais ainda o apóstolo Paulo, né, que naquele momento ainda não estava com a predisposição para segui-lo, né, os dois que nunca se encontraram em vida, enquanto Jesus estava em vida, nem o então Saulo de Tarso, fariseu. Mas note que Jesus respeitou o tempo de Saulo, que enquanto ele estava vivo ainda não era o momento. Mas quando ele se foi, quando ele não impôs nada a Saulo, ele apareceu para Saulo. E aí a história a gente conhece, né? Como tão bem narrada no livro do Chico Xavier, Paulo e Estevão, mas respeitando cada um. Note que a pedagogia de Jesus cada vez mais mostrando para a gente moderna e dando ênfase às pessoas ao seu redor, né? Então a gente sabe que ele sabia que cada um tem o seu tempo, que tem o tempo de germinar. Ele não impunha nada a ninguém. Olha que pensamento mais moderno.
ele não dizia ao romano que vivia ali em Jerusalém para virar judeu, tampouco para que eu seguisse aqueles que não tinham condições ainda. Note que ele não chamou todos para o seguirem. Por quê? Ele sabia, e hoje a gente deve sempre aprender com os ensinamentos do Mestre, que cada um tem o seu tempo. Algumas pessoas eu vejo saindo das nossas casas espíritas por acharem um fardo pesado demais, ter uma religião, porque ainda tem alguns erros, cometem alguns excessos. Note que o Espiritismo, ele visa resgatar o cristianismo primitivo, e cada um vai dar de acordo com o que pode dar. Ninguém está pedindo a ninguém, como Jesus também não pediu, que as pessoas que ainda não podiam dar algo que desse fruto maduro, está pronto, mas o fruto verde ainda precisa de um tempo para germinar. Então, note que Jesus respeitava o tempo de cada um, mas ele foi muito duro com os religiosos. Ele não foi muito duro com a mulher adúltera, ele não foi muito duro com o político romano que impunha sanções ao povo judeu, ele não foi muito duro com as pessoas que cometiam ali os erros e os equívocos, os cobradores de impostos que às vezes se excediam, os publicanos, mas ele foi extremamente duro com os fariseus. Note, Jesus sempre foi senhor de si mesmo, sempre controlou suas emoções. Mais um ensinamento para todos nós outros: toda vez que a gente perde o nosso equilíbrio, caímos em erro. Claro que não vamos conseguir ser equilibrados o tempo todo, mas a proposta do Mestre Jesus é que a gente tenha Ele como norte e entenda a grandiosidade das coisas que Ele fazia, de como Ele era. Porque se a gente não tem um norte, não tem onde seguir, para a gente, como diz o escritor, para quem não tem um caminho a seguir, qualquer caminho é caminho, Para quem está perdido, qualquer coisa serve, Então, ele foi muito duro com os religiosos. Por quê? Porque a população, de uma maneira geral, respeitava muito os religiosos. Por isso que ele dizia que os fariseus eram hipócritas, porque eles simplesmente tentavam seguir a lei, mas não iam além da lei. Eles não tinham amor para com o povo, eles não tinham compaixão com as pessoas que caíam em erros. E muitas vezes eles caíam em erros sem que ninguém soubesse. Eles frequentavam as melhores festas, os melhores banquetes, sempre se sentavam na frente, faziam perguntas ao mestre, não para aprender, mas para pegar em erro, e eles buscavam sempre demonstrar que toda a população estava em erro, menos eles, e eles cometiam vários erros nas suas vidas particulares. Então note, esse é um dos grandes erros da religião dogmática. Toda vez que você cria um sistema sectário fechado, onde você impõe a outros normas de condutas extremamente severas que eles ainda não conseguem viver, você cria duas coisas. Uma, o hipócrita, que não consegue viver ainda na sua vida particular tudo aquilo que prega. Aí os excessos de todas as ordens, de vários religiosos e adeptos de religiões que a gente vê na mídia, pessoas que ainda não conseguem viver aquela regra de conduta extremamente rígida. Claro que nós não estamos falando aqui dos crimes comuns, de assassinatos, não estamos falando de erros estritamente escritos no nosso Código Penal. Não, estamos falando de coisas do cotidiano que às vezes as pessoas não conseguem viver. Ou cria o hipócrita ou vira o censor da vida alheia, não conseguindo viver em abundância aquilo que gostaria,
vive a fofocar da vida dos outros, vive a perseguir os outros, a ver os mínimos detalhes como se fossem coisas essenciais. E às vezes pessoas que lutam para se melhorarem e fazem esforços tremendos e num errozinho que cometem, numa vírgula, são perseguidos pelos intolerantes religiosos. Era isso que Jesus falava do fariseu. Quando a mulher é pega em adultério e é trazida para o mestre, os fariseus, cegos pela letra, diziam: vamos apedrejar essa mulher. Se não fosse o ódio deles por Jesus, eles teriam apedrejado-a antes de chegar ao mestre Jesus. Claro, era isso que eles faziam, era isso que eles estavam acostumados a fazer, extremamente severos, mas faziam suas coisas escondidas, mas quando aparecia alguém em público, se arvoravam dos donos da razão. Mas ali, um fariseu em particular teve uma ideia, dizem-nos os espíritos superiores. Vamos, na pior das hipóteses, a gente apedreja essa mulher. E na melhor das hipóteses, a gente apedreja ela e o próprio enganador. Assim eles diziam que o Cristo era, né? Que enganava as massas, que tirava deles a única fala aceita pela população, e cada vez mais o Mestre Jesus ganhava o amor do povo, da população, que via naquele homem alguém sincero, verdadeiramente amoroso. E aí trouxeram a mulher, e aí eles se juntam, dizem ali que algumas pedras já estavam próximas. Ele diz: mestre. Irônico, né? Não considerava ele mestre, mas as pessoas dizem: mestre, essa mulher foi pega em adultério. O que fazer? A lei diz para apedrejá-la. Ali era uma pergunta capciosa, né? Se Jesus falasse que se apedreje, ele seria desacreditado por tudo aquilo que ele fez, né? Pregando o amor, vivendo o amor. Mas se ele dissesse: não apedreje essa mulher, tu está indo de encontro à lei de Moisés, nós vamos te apedrejar aqui agora, você e ela poderiam matar os dois. E Jesus, né, num psiquismo, captando ali a aura de cada um, disse: de certo que se cumpra a lei, mas aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Ele foi além da lei, né? A lei nunca será o bastante, nunca será o suficiente, sejam para as civilizações, sejam para as sociedades. A lei, o Código Penal, ele simplesmente tenta frear os excessos, mas jamais a lei vai mandar alguém a amar alguém, né? Fazer o máximo que se pode. É igual ao salário mínimo, a lei diz o mínimo, mas se um trabalhador começa a ganhar mais e tem funcionários, ele pode pagar mais do que o salário mínimo, né? Da mesma coisa é a lei diz: olha, isso aqui não pode, mas devemos ir muito, a base da lei é só para os mais ignorantes e mais perversos, devemos ir mais do que a lei nos diz, né? Então, ele, Senhor de si mesmo, hoje tem vários estudos dizendo que ele foi precursor em várias ciências, né? Por exemplo, no campo da sociologia, quando Auguste Comte trouxe para nós, foi ele inventor da palavra sociologia. E o que é a sociologia? A sociologia nada mais é do que a ciência que busca explicar por que determinadas pessoas agem desta forma e não de outra, o comportamento das pessoas. Então Jesus sabia porque as pessoas se comportavam de determinada maneira, fruto de uma cultura, de um ambiente em que estavam inseridas. Então ele respeitava esse ambiente e acrescentava algo mais. Jesus foi um psicólogo, entendia o psiquismo profundo das pessoas, ele amava, né? Hoje em dia, grandes pensadores, psicólogos de vanguarda dizem os relacionamentos, a nossa vida tem que ser baseada essencialmente na verdade, de forma muito clara, dialogando sempre. Jesus, como psicoterapeuta, ouvia, olha, ele, mestre por excelência, ouvia as pessoas pacientemente, como que deixando as pessoas desabafarem,
E quando discordava, ele não ia frontalmente, ele fazia com que as pessoas refletissem, chegassem à conclusão junto com ele. Uma passagem muito famosa foi a festa dos tabernáculos, né? Sempre a pessoa que se destaca, as pessoas de ordem mais inferior vão sentir uma certa inveja, um certo ciúme, e dizem que uma das festas mais famosas do judaísmo era a festa, até hoje, dos tabernáculos, e se faziam várias barracas, e se cantava, e se alegrava com o êxodo, a vinda do Egito, e dos 10 mandamentos, e todos os grandes acontecimentos do judaísmo. E um dia ele acordou cedo e refletiu na vida. Ainda não havia chegado o ministério dele, né? Porque ele se impôs como um grande programador, planejador. Ele achou por bem que o seu ministério deveria durar dos 30 aos 33, nem antes nem depois, né? Nos ensinando planejamento. Devemos pensar muito, fazer muito bem e ter disciplina àquilo que foi planejado. E aí ele contava ali com uns 28 anos, mais ou menos, e aí disse que um primo dele, né, um pouco com raiva, inveja dele, que ele tinha uma lógica de tenridade muito aguçada, né? E o primo dele diz assim: por que você fica aqui falando com a gente essas coisas? Por que você não vai na festa dos tabernáculos, que vai acontecer há algumas semanas, e fala realmente para o povo todo te ouvir? Você está com medo de quê? Você fica sendo só, como quem diz assim, está sendo só um bonzão aqui entre a gente? Por que você não vai falar com os outros? Jesus captou a malícia, a maldade e diz: meu tempo ainda não é chegado, mas para vós qualquer hora é hora. Olha que ensinamento. Primeiro ele ouviu o primo dele falar, né, que ele deveria fazer isso, que ele deveria falar aquilo, escutou pacientemente. Depois ele disse, contra-argumentou de uma maneira muito lógica, né, dizendo: olha, você que não tem planejamento, você pode fazer o que você quiser, ao passo que a mim eu me reservo o direito de seguir o meu planejamento, seguir aquilo que eu determinei para fazer, né? Então era um educador fenomenal. Ia ao cerne da questão, fazia as perguntas corretas, sabia ouvir. Quando a pessoa não estava interessada, como quando ele foi levado ao Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos perguntou o que é a verdade, silenciou, não falava o tempo inteiro, observava, captava quem queria ouvir, quem tinha vontade de aprender com ele, perdoando a todos. E ele nos deu o norte, né? Se no século XVIII, século XIX, a ciência se impôs ao mundo, né? As ciências que nós conhecemos de uma maneira geral, a química, a física, a astronomia, até então, principalmente na Idade Média, a igreja tinha a palavra final, né? E quando a ciência se levanta, através de diversos cientistas famosos como Newton, e vai demonstrar os equívocos que alguns líderes religiosos tinham, ali encontra-se rompida a relação entre a ciência e a religião. E o que Jesus vai nos mostrar através da sua sabedoria é que tudo tem a sua razão de ser. E com o Espiritismo vai voltar a ter essa reunião entre a ciência e a religião. A religião, aquela que busca sempre elevar o ser humano, busca religar a criatura com o Criador. Os antropólogos nos dizem que nunca foi encontrada uma sociedade que não se acreditava em Deus ou em deuses ou em alguma divindade. Nunca houve uma sociedade ateia, totalmente materialista.
ao longo da nossa história. Será que isso não nos quer dizer algo? Claro, está inato no homem essa vontade de buscar o seu Criador, de buscar os seus emissários que vêm falar do amor de Deus, como no Mestre Jesus. Ao passo que a ciência, muito longe de ser ateia, este ou aquele cientista pode ser ateu, mas a ciência, de uma maneira geral, ela caminha para demonstrar a grandiosidade de Deus. A ciência nos mostra o mecanismo perfeito e que, através do axioma filosófico, se não existe efeito sem causa, esse mecanismo que todas as ciências demonstram através de muitas experimentações, de muito campo prático, nos demonstram que um ser muito acima da capacidade de todos os seres humanos pensou esse mecanismo e deu origem à forma disso tudo. Então, Jesus não usava de ironia, era sincero, falava com todos, construía esse relacionamento de coração, amoroso, e conversava, não falava mal de ninguém, não falava mal da política, porque sabia que a política era importante para que a sociedade pudesse se desenvolver, suas leis. Ele era sábio e humilde ao mesmo tempo. Emmanuel nos faz uma reflexão muito interessante. Emmanuel diz na sua coleção Caminho, Verdade e Vida, a tragédia das massas é que a maior parte das pessoas que se destacam utilizam de alguma forma, de forma a tentar manipular as massas, seja através, sempre quer algo, ou quer vender algum produto que ela tem de uma forma enganosa, ou quer o seu voto, ou quer, de uma maneira geral, manipular a opinião pública. E Emmanuel nos diz, raros foram as pessoas ao longo da história que se destacaram das massas e amaram as massas e que quiseram verdadeiramente não manipular, mas que as massas pudessem sair da ignorância e elevar-se pouco a pouco até a sabedoria, que poderiam ser senhores, senhoras de si mesmas e buscassem sair das trevas da ignorância e dos locais onde estavam, nos vícios, nos equívocos. Fala, Jesus amou as massas como nenhum outro líder, verdadeiramente, sem querer nada em troca. Não precisou de um cargo político, não precisou ser condecorado pelas convenções humanas. Sua grandeza era algo natural e todos sentiam nele sabedoria, amor verdadeiro. Então, ele sempre buscava estar perto das massas quando tinha as grandes manifestações, ele com as pessoas nos locais, e ensinava, e amava, e se conduía com os erros, com os equívocos das massas, e ele muito amoroso, e ele nos ensinou basicamente o amor ao próximo, não sermos preconceituosos, respeitar quem pensa diferente da gente, dialogar com as pessoas de diferentes pensamentos, orar mais, ele que era grande por natureza, humilde, quando certa vez alguém se referiu a ele, bom mestre, ele num tom de humildade, poucas vezes visto por um líder religioso, diz, por que me chamais bom? Bom somente Deus que está no céu. Então, ter coragem para se levantar contra os enganadores do povo, o farisaísmo que ele fez à época, e todos os ensinamentos dele são atemporais. Basta a gente ler, estudar e transpor para os dias de hoje, onde nós nos encaixamos ali. Quem são as pessoas que se encaixam naqueles personagens vividos à época de Jesus e hoje em dia? Para finalizar, nós gostaríamos de
lembrar de uma lenda que se contava nos mosteiros da Idade Média, principalmente no dos franciscanos, que se vivia mais o amor, a humildade. Conta-se uma lenda que no determinado mosteiro, onde haviam muitos padres, Nossa Senhora desceu com o menino Jesus ainda pequenino em seus braços. E os padres fizeram uma fila para mostrar a sua sabedoria a Maria. Então o primeiro veio e recitou muitos poemas antigos, poemas em hebraico, cheios de beleza, e passou adiante. Um outro citou várias passagens da Bíblia, passagens grandiosas, com muita emoção, com muito amor, com muito carinho, e falando das passagens, mas aquilo não passou muito verdadeiro, não passou aquele sentimento de que quem falava vivia aquilo. E o outro cantou cânticos dos mais diversos, dos mosteiros, e ao passo que foi indo, cada um foi indo, e Maria com o Mestre Jesus ali. Por fim, restou somente um padre, cujos pais tinham um circo velho, um circo que passava ali pela cidade e ficava por ali, e os pais dele não tinham muita condição financeira, e ele não pôde aprender muito porque ele tinha que trabalhar também e ajudar os pais. E quando Maria já estava indo, ele se aproximou de Maria. Os outros ficaram um pouco receosos, porque com medo dele falar alguma besteira, porque ele não tinha estudado muito e fazer alguma coisa que poderia desmerecê-los. Mas eis que então tira do bolso 3 laranjas. E era a única coisa que ele sabia fazer, era a única coisa que ele tinha aprendido no circo. E ele começa a fazer malabarismo. E foi o único que arrancou um sorriso. O menino Jesus sorriu para ele e bateu palma. E naquele momento, aquela oportunidade se encheu de alegria. E conta-se essa lenda que foi o único padre que Maria deixou que pegasse Jesus por alguns instantes. Teve a honra de segurar o Mestre Jesus e o menino sorrindo e batendo palma. E reza a lenda que o grande ensinamento para nós é que muitas vezes a gente se enche de coisas, de pompas e de coisas grandiosas, e na verdade o segredo da vida está na simplicidade. Para finalizar, eu gostaria de te dizer: tenha fé, não perca a sua fé, acredite em Deus, acredite em Jesus, acredite na ciência. O verdadeiro espírita tem que acreditar na ciência. Confie em Deus. Estamos passando por momentos difíceis, diversas pessoas ao nosso redor passando por dificuldades, outras fazendo até a passagem, mas que a gente continue confiando em Deus, olhando ao nosso redor, vendo quem está precisando de uma palavra, de um auxílio material. Façamos aquilo que está ao nosso alcance e deixemos com o Mestre Jesus, o incomparável, o grandioso sol de nossas vidas, seguir adiante. Muito obrigado pela paciência. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos encha de ânimo, de vontade de seguir em frente, e que possamos a cada manhã agradecer ao Mestre Jesus por mais uma oportunidade. Muito obrigado. Agradecemos então o nosso querido amigo Leandro pelas suas palavras, que veio nos falar justamente do nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo. Então nós hoje tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho, da grandiosidade desse nosso irmão maior. Obrigado, Leandro, que Jesus te abençoe cada vez mais, que te ilumine sempre. Queremos lembrar também que a nossa casa está com a livraria e a lojinha Maria Angélica funcionando pela parte da manhã. Então, quem desejar visitar a nossa casa, até para matar um pouquinho as saudades,
possa nos fazer uma visita, adquirir às vezes uma peça, alguma coisa assim, que possa contribuir também com nossa casa. E aqueles que quiserem fazer também sua doação, que é tão importante nesse momento, em que as contas chegam toda hora e as doações se escassearam muito. Então a casa está precisando muito da nossa ajuda. E assim, quem quiser fazer pode utilizar as contas bancárias que nós temos aqui na frente, nessa tela. E também pode fazer no local mesmo, visitando a nossa livraria e fazendo sua doação ali naquele local. Então, pedimos a todos que puderem contribuir. E também contribuir também com as cestas básicas nas quais atendemos os nossos irmãos carentes, que também estão passando por muita dificuldade nesse momento. Também queremos lembrar, né, que nós estamos buscando os meios de retornar, mas retornaremos com segurança, né? Então vamos aguardar as informações, os protocolos, para que em breve, se Deus quiser, nós possamos voltar aos nossos trabalhos presenciais. Aí todos estarão convidados a participar dos nossos trabalhos. E para encerrar nosso trabalho de hoje, então, como nós fazemos sempre, né? Lembrando ainda que nós temos as nossas palestras públicas no domingo, às 17 horas, e às quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos. Mas se você não assistiu a nossa palestra nesse horário, você tinha algum compromisso, pode assistir através das nossas redes sociais. Basta procurar a página do CEAL, cealdf.org.br. Então, mais uma vez, agradecendo ao nosso companheiro Leandro pela palestra, agradecendo a Gisele, o Iban e todos pela presença, nós vamos fazer nossa prece de encerramento. Mais uma vez, convidamos a elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, dessa feita, para agradecê-los por mais esse momento de palestra, esse momento de aprendizado para nós. Obrigado, Senhor Jesus, pela mensagem trazida pelo nosso palestrante de hoje. Que ele seja cada vez mais iluminado, protegido pelos Espíritos amigos, para que assim a sua palestra possa levar aos corações o consolo, o conforto e o aprendizado. E assim, queridos amigos, agradecidos que estamos, pedimos a permissão para darmos por encerrado nossos trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Todos possam ter uma excelente semana. Muito obrigado.